O que é headline e por que tu tem que entender sobre ela. Olá, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu vou te falar sobre a headline e por que tu tem que saber ela. Eu falo sobre headline e headline é um assunto bem controverso no mundo dos nuteleiros. Eu tenho uma opinião muito controversa ao restante dos nuteleiros, ou a maioria deles, vamos dizer assim, porque o meu ponto de vista em relação à headline, em relação ao que o nuteleiro tem que fazer, enfim, são um pouco diferentes, mas eu vou exemplificar aqui para tu entender um pouco melhor o que é. Por que a minha opinião é um pouco controversa? A headline, posso falar dela assim sobre vários pontos de vista, tá? Mas vamos colocar do ponto de vista do expert, da pessoa que faz o conteúdo, ou do lançador que vai distribuir esse conteúdo para as pessoas, tá bom? Vamos lá, headline. Quando tu vai assistir um Nutella, tu vê o vídeo quadradinho ou na vertical, né? E aí a headline é aquela faixinha que tem em cima, aquelas linhas escritas em cima. O que é essa headline? A headline, qual o sentido dela, né, no vídeo? Quando tu tá rolando o feed, vamos colocar aqui bem na prática, quando tu tá rolando o feed para cima e vai aparecendo os vídeos, vai aparecendo os posts, quando você chega num vídeo, você não necessariamente vai ouvir esse vídeo, tá? Ou vai assistir, não necessariamente. E aí o que acontece? Quando você lê a headline, lê aquela frase ou aquelas duas frases em cima do vídeo, é que isso vai despertar em você a vontade de assistir esse vídeo e entender o conteúdo dele, tá? Então o que a headline vai fazer? Ela vai chamar atenção, né? Se tu faz parte do mercado, por exemplo, o cliente do teu parceiro, do teu cliente, né? O prospecto do teu cliente, que é a pessoa final que vai comprar do teu cliente, quando ele lê a headline, ele vai se interessar. Por quê? Porque tem a ver com o mercado dele, tem a ver com as necessidades dele. Então o que essa headline tem que ter? Ela tem que gerar curiosidade, ela tem que despertar conexão, tá? Ela tem que se conectar contigo. Quando tu lê uma headline e tu se conecta, a pessoa que fez o conteúdo para ti acertou na head, acertou na frasezinha, acertou no contexto lá. Entendeu? Ela gerou uma curiosidade em ti e se conectou contigo, tá? Quanto mais específica for essa headline, 5 passos para você fazer tal coisa. Quanto mais específica ela for, mais curiosidade, mais atenção ela vai gerar, tá? Vamos partir desse princípio. Para quem que a headline aparece? Lá para o expert. O expert distribui o vídeo para 2 tipos de públicos. Quais são eles? O público que já conhece ele, que são as pessoas que já consomem o conteúdo dele, e ele distribui esse conteúdo para pessoas que não conhecem ele. Então, o que significa? Ele vai anunciar, ele vai distribuir esse conteúdo lá para pessoas do mercado dele, mas que ainda não conhecem ele. Então, se essa headline ela não for boa, ela não gerar uma curiosidade, ela não gerar uma conexão, vai passar desapercebido. Compreende? E passando desapercebido significa, primeiro, que a headline não está boa, que não foi acertado na headline, e segundo, que está perdendo, vamos dizer assim, está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Entende? O teu cliente, o expert ou o lançador, né? Tem os dois clientes aí que podem ser teus clientes. O que eles querem quando eles geram conteúdo? Eles querem entregar conteúdo para as pessoas que já conhecem eles e querem trazer pessoas novas, correto? Então esse é todo, o master do conteúdo. É o todo, é por isso que a gente gera conteúdo para os experts, né? Fazer edição desse conteúdo para os experts, para eles distribuírem isso e trazerem novas pessoas. Então a headline é extremamente importante. Tá, Luiz, beleza, mas eu tenho que colocar headline? Não, tu não tem que colocar headline, essa é a minha opinião. Eu acho que o nuteleiro colocando a headline... Vamos voltar um pouco, tá? Eu vou voltar no ponto de vista do nuteleiro e não só do expert. Por que eu acredito que o nuteleiro não tem que colocar a head, mas ele precisa entender de head?
tá? Tudo isso que eu te falei de head tem que ser específico, tu tem que ouvir aquele Nutella, tu tem que ouvir aquele Nutella, assistir aquele Nutella e dali, isso aqui pode ser tal coisa. Essa head também, que é uma coisa que eu esqueci de falar, essa head não vai entregar o conteúdo que tem dentro do vídeo, porque se ela entrega o conteúdo, a pessoa não tem o porquê assistir o vídeo, compreende? Ela não tem necessidade de assistir o vídeo porque o que estava escrito na headline já disse tudo, já explicou o que estava dentro do vídeo. Então ela não pode entregar, também não pode entregar o que está dentro do vídeo. O Nuteleiro especificamente, né, tem muitas pessoas no mercado que dizem o Nuteleiro precisa colocar headline. Eu acredito muito que não, né? E aqui eu vou te explicar o porquê que não. Porque o Nuteleiro é o seguinte, no meu caso hoje, eu tenho em torno de uns 10, 12 clientes hoje aqui. Não sei em que época tu está assistindo esse vídeo, mas independente disso, gira em torno de 10 ou 12 clientes aqui na produtora. E aí o que acontece? Como é que eu vou fazer headlines específicas com curiosidade que não entreguem o conteúdo específicas pro nicho daquele cliente especificamente e fazer isso vezes 12 clientes. Muitas pessoas dizem assim, mas o meu Nuteleiro faz. Mas o teu Nuteleiro edita para quantos experts? Muitos Nuteleiros editam para 1, 2, 3, às vezes quando editam muito. E o que eu ensino no meu treinamento, eu ensino para os Nuteleiros terem 10 experts, né? 10 lançadores, 12 experts, 12 lançadores. Então eu ensino para que eles façam a edição exatamente como tem que ser e explico como serem produtivos a ponto de terem 10, 12 clientes. E isso eu ensino no treinamento. Então, junto com isso, eu não tenho como pedir para o meu Nuteleiro fazer headline para 10, 12 clientes, né? Vamos dizer aí que vamos supor aqui que sejam só 30 Nutellas por expert, né? Vezes 10 são 300. 300 Nutellas são 300 headlines. Beleza, 300 é tranquilo, eu consigo e tal. Aí tu faz isso vezes 6 meses. Vai chegar um ponto, tem vários pontos aqui, tá? Vários pontos, eu vou explicar um por um. Primeiro ponto é que o Nuteleiro, o que acontece? Ele vai começar a ficar generalista. Generalista o que é? Ele vai começar a fazer headline para um e aí vai aplicar mais ou menos a mesma headline para o outro. E assim vai indo. Daqui a pouco vai sumir dele as possibilidades de headline, vai secar as possibilidades de headline e ele vai começar a se repetir de novo. Diferente de quem entende do mercado. O que eu quero dizer com isso? Que quem é expert, quem é lançador, entende daquele mercado, entende especificamente daquele conteúdo. Então, para essa pessoa, é muito mais simples e muito mais produtivo fazer as heads do que o Nuteleiro. Essa pessoa que detém o conteúdo, essa pessoa que conhece do mercado, conhece do avatar dela, ela tem as conexões com o cliente, ela sabe a língua do cliente, ela sabe o que o cliente está mais acostumado a falar, as necessidades dele, diferente do Nuteleiro. E é por isso que o Nuteleiro passa a ser generalista. Porque o Nuteleiro, como ele não detém o conhecimento a fundo, como ele não detém as conexões com o avatar, né? Porque se vocês não sabem, por exemplo, os produtores digitais, produtores de vídeo que ainda não conhecem no mundo digital, o expert ou o lançador faz um estudo de mercado, onde esse estudo de mercado está um perfil específico da pessoa a qual ele vai vender. E essa pessoa tem linguagens, tem conexões, dificuldades dela, tem ambições dela, que esse expert, esse lançador estudam para quando forem falar com esses possíveis clientes, com esses prospectos, ou até com os próprios clientes, falem a língua deles, entendam o que precisa ser dito para esse cliente entender, diferente do Nuteleiro. O Nuteleiro tem que entender, sim, ele precisa entender um pouco do nicho do cliente dele, né? Que é o expert ou o lançador. Ele precisa entender um pouco, mesmo que superficialmente ele precisa entender para na hora de editar e na hora de fazer as extrações, enfim, e entender o conteúdo ali num contexto geral é importante. Mas a ponto de sempre fazer as headlines,
eu acho exagerado, tá? Tem muitas pessoas no mercado que dizem, não, o Nuteleiro tem que fazer a headline, porque isso é dever do Nuteleiro. Não, não é dever do Nuteleiro. O dever do Nuteleiro é saber extrair bons vídeos, entender isso. A headline especificamente, que está focada pro conteúdo, eu vou dizer assim, que é até um desleixo do expert ou do lançador não querer fazer headline. Tá? Vou ser até mais enfático aqui. Eu acho que é um desleixo. Por quê? Porque tu deixar um texto, tá? Deixar um texto que vai chamar a atenção do teu cliente para uma outra pessoa que não entende especificamente do teu mercado, é um desleixo. Eu acho que tá jogando dinheiro fora, tá desperdiçando dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Compreende? Então, o meu ponto de vista é que o Nuteleiro não, ele tem que entender, mas não, ele não tem que fazer todas as headlines, ele nem deve fazer as headlines. Quem tem que fazer é o cliente. O Nuteleiro precisa entender sobre a head, tá? Entendendo sobre a head, ele tem uma autonomia muito maior na hora de extrair um Nutella, compreende? Mas ele não necessariamente precisa ter técnica e entender do nicho do cliente dele para colocar headline. E aí a gente entra num outro momento, numa outra parte do Nuteleiro, que é como, Luiz, mas como que o meu cliente vai colocar headline nesse vídeo? Na verdade, o teu cliente ele não vai colocar, literalmente escrever lá no vídeo a headline. Ele vai te dizer a headline que tu tem que colocar e aí sim, isso volta para a edição. E aí tu vai lá e coloca a headline do jeito que ele definiu que tem que ser, e aí tu manda para ele o Nutella finalizado, né? Tem um vídeo meu aqui no canal, aqui na página, não sei onde tu tá assistindo agora, tem um vídeo meu falando especificamente sobre como fornecer isso para o cliente, como não fornecer, tá? E qual ponto de vista tu tem que ter na hora de extrair os Nutellas e como tu deve prestar atenção nessa situação para não ter lapsos de atenção, tá? Mas voltando a explicar isso que eu expliquei no outro vídeo, vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem melhor. Na extração, o Nuteleiro vai extrair esses Nutellas do ponto de vista pensando numa big idea, pensando numa analogia, numa sacada, isso independente do tempo, se tem 30, 40, 50 segundos até 3 minutos e meio, mais ou menos, e o Nuteleiro não vai definir o que é bom e o que é ruim. Ele não vai definir. É claro que ele tem que ter um bom senso na hora da extração, né, para não ser qualquer coisa, não ser qualquer vídeo. Mas se ele ficou na dúvida, não, eu acredito que seja um vídeo bom, o que ele vai fazer? Ele vai separar isso tudo na timeline, vai exportar esses vídeos e vai mandar para o cliente. Vai mandar esses vídeos finalizados para o cliente, né? Para ele aprovar ou não esses vídeos, colocar a headline ou não colocar a headline, entende? E aí nesse momento o teu cliente vai selecionar, vai eliminar aqueles que ele acredita que não sejam bons e vai colocar a headline naqueles que ele acredita que sejam bons, que sejam efetivamente um Nutella. Compreende? Isso tudo eu faço pelo Drive, tem um vídeo meu também falando sobre isso, como disponibilizar isso para os clientes através do Drive, qual Drive seria bacana usar, qual que é que mais as pessoas usam. Enfim, a headline precisa ser colocada pelo expert ou pelo lançador. Ficar isso em cima do Nuteleiro, eu acredito não ser nem bom pro Nuteleiro, para ti Nuteleiro, e nem bom pro expert. Isso a médio e longo prazo vai trazer malefícios tanto para ti quanto para o teu expert, tá? De repente até curto prazo para o teu expert, né? Para o teu cliente. Ele vai acabar percebendo que quando ele distribui esse conteúdo não está trazendo resultado para ele, não está trazendo novas pessoas, né? E quando ele for perceber isso, de repente vai ser médio prazo, e isso a médio prazo vai te prejudicar como Nuteleiro. Vai dizer assim, pô, tuas heads não estão ficando boas. E a gente vai gerar um problema o qual a gente deveria ter solucionado lá na raiz, que é quando a gente assina um contrato. Não assina um contrato, não, antes mesmo de assinar um contrato. Lá na hora de explicar para o cliente, fazer uma videochamada, tudo bonitinho,
Aí sim a gente explica, olha, a gente não coloca head por esse motivo, por esse motivo e por esse motivo, né? Explica a quantidade de materiais que tu tem, explica a quantidade que isso vai gerar por mês, vezes a quantidade de meses. Um momento tu vai acabar sendo generalista. Então o cliente, tu vai explicar para ele que ele vai ser específico, vai entender do avatar, enfim, tudo isso que eu te falei aqui. A headline, ela é importante o hoteleiro entender. É importante o hoteleiro compreender a essência dela, para na hora de extrair os Nutellas ser mais fácil. Mas efetivamente o hoteleiro não faz head, tá? Ele não coloca a headline pro cliente dele. É uma responsabilidade muito grande para deixar nas mãos de alguém que não detém o conhecimento do expert ou do avatar do expert. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o mundo da headline, né? Eu nem expliquei tanto sobre headline, eu expliquei mais essa questão do hoteleiro não ter a responsabilidade, não precisar ter a responsabilidade de colocar a headline pro expert. Eu acho que isso é um processo tão delicado e tão específico que precisa ser feito pelo expert, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa um gostei. Se você está no Face, curte a página, dá um curtir, né? Se você está no Instagram, a mesma coisa, me segue, deixa um coraçãozinho aí. Se você tem algum amigo, se você tem alguma amiga, algum amigo que é produtor de vídeo, editor freelancer, ou enfim, que gosta do mundo digital, ou até mesmo nunca não tentou entrar nesse mundo, mas você vê que para ele seria uma boa oportunidade, por favor, marca ele nos comentários, manda para ele. Se ele tiver dúvida, se você tiver dúvida, me manda no direct, faz que nem eu falei aqui, deixa nos comentários, que eu vou ter o prazer de te responder e de repente a tua pergunta é a pergunta de muitas outras pessoas e isso vai acabar se tornando ainda um vídeo aqui no canal, um vídeo aqui no Facebook, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!